Olha só, minha criança interior tem uma teoria sobre o anime de hiperfoco dela do momento e você vai ouvir até o final. Então, sobre o anime To Be Hero X, eu tenho muitas teorias e muitas dúvidas e muitas perguntas. E já que a gente fala muito sobre teorias aqui nesse canal, eu pensei assim, por que não trazer sobre esse anime que é meu hiperfoco atual e tá fazendo eu teorizar mais do que qualquer coisa nessa vida. E pra você que não conhece, To Be Hero X é um anime chinês que tá lá na Crunchyroll, tá sendo lançado nesse momento, atualmente no episódio 17. E se você ainda não viu, vai lá assistir, senão esse vídeo não vai fazer sentido algum. Isso não é publi, mas quem dera que fosse. Bom, já era pra eu ter feito esse vídeo de teoria antes, mas o episódio 17 me motivou a fazer mais ainda. Então bora lá. Primeiro de tudo, a teoria que mais está dominando o fandom é que o X consegue alterar a realidade com apenas um estalo. E o que comprova essa teoria é tanto o teaser do anime, que mostra diversas cenas dele fazendo exatamente isso, como também a abertura, que quando ele estala, enfim, né? Mas também em alguns episódios, como por exemplo o episódio da Xiao Yetin, que é o episódio 2, durante uma batalha do Nice, a gente vê um estalo e logo em seguida tudo muda. Não era isso que a senhora queria? Não vou mentir que aqui em casa a gente ficou discutindo sobre isso e Mozão achava que simplesmente era só, sei lá, mudança de estilo como aconteceu já em outras obras, ou mesmo porque tem mais de um estúdio envolvido nesse anime e basicamente seria algo como cada estúdio tá fazendo no estilo e cada um tá fazendo uma cena e tudo bem. Até porque o estilo gráfico modifica se, por exemplo, for um flashback ou se for alguém contando uma historinha. Até mesmo nos primeiros episódios, quando é contada a história da Xiao Yetin, é modificado a maneira como o gráfico do anime se apresenta, né? Então, pra Mozão, foi simplesmente escolha gráfica. Porém, quanto mais eu fui vendo, pesquisando, olhando e observando, mais está indicando que realmente o estilo dele modifica a realidade. Inclusive, quando saiu o episódio 11, falando entre a batalha dele e a rainha, muitas pessoas teorizaram que toda a trajetória da Luxiano foi simplesmente sem alteração na parte gráfica, né? E o pessoal achou, não, pô, ele ainda não existia, ele ainda não era herói ali. E a gente consegue ver que realmente isso faz sentido. A parte visual, gráfica e tudo mais da parte da Luxiano, que são 3 episódios, o episódio 8, 9 e 10, a gente vê pouquíssima variação e então não houve estalo nenhum. Então o pessoal começou a teorizar que ali ele ainda não era um herói, ali ele ainda não tinha poderes. Ele vai ter poderes no momento em que ele começa a aparecer. E ele não estava no top 10, quando ele luta contra a rainha pra ser o X. E quando ele vai lutar com ela, é dito que ele nem era conhecido, ninguém sabia quem ele era, não tinha nome registrado nem nada. E ele sempre faz pof! E a luta acaba. Faleceu. Nesse episódio também falam isso, de que ninguém viu o que aconteceu direito e tal, não sei o quê. Então, basicamente, ninguém sabe quem ele é, quais os poderes dele. E, bom, ninguém sabe nada sobre ele. Então, como ele chegou até ali? Porque se nesse universo o que te dá poderes é o nível de confiança ou o excesso de medo, já que a gente vê esse medo sendo tratado desde o primeiro episódio e agora esse medo está sendo tratado mais como uma fonte de poder do que antes e também uma fonte de poder volátil e perigosa, né? Então, até o momento, a gente conhece 2 elementos que podem dar poder a uma pessoa. Então, da onde o X está tirando esse poder dele, de alterar a realidade? Se é que o poder dele realmente é alterar a realidade. E não me digam que ele tem o poder do mangaka, pelo amor de Deus. Tá? Ele é o Deadpool dos quadrinhos. Ele próprio se desenha, entra no negócio e, enfim, ele próprio se faz ali. Mas da onde tá vindo os poderes dele? E aí agora vem um momento spoiler. Se você não viu o episódio da semana, só para o vídeo aqui, vai lá assistir e depois volta aqui. No episódio 17, que é o dessa semana, Flor Sussurrante, a gente é apresentado ao Joãozinho Joãozão, ou melhor, a origem do Joãozinho Joãozão. E a gente entende que o Joãozão é um alienígena encontrado nos destroços que tem lá no deserto e foi encontrado pelo pai do Joãozinho, que também é herói e estava lá numa missão pra tentar entender o que estava acontecendo. Só que ele vê essa criaturinha, entende que é um filhote de alienígena e leva pra casa pra poupar o bichinho de ser estudado. Mas, considerando que a gente já sabe que ele vai de arrasta pelas mãos do Lâmina Fantasma no episódio 15, a gente já sabe que alguém já sabia daquela criaturinha e da existência dela. E aí, além da teoria envolvendo o X lá do início, eu comecei a pensar o seguinte:
Possivelmente tudo isso é a partir dessa tecnologia alienígena. Por quê? Primeiro, ela é capaz de isolar o medo e capaz de selar o medo, já que a gente viu isso nos episódios com a garota lá do cabelo rosa, que eu esqueci o nome agora. E que a armadura dela meio que é imune ao medo, então ela conseguiu ficar naquele ambiente que estava cheio dessas partículas de medo e não foi afetada. Então, o material dela ali era resistente e tudo mais. E aí, vendo isso, eles vão até essa queda desse OVNI para poder investigar e tal. Só que qual que é o grande lance nisso tudo? A gente tem tecnologia alienígena, tem uma criatura alienígena que acreditam ser filhote, e tem um sistema de confiança que ninguém sabe de onde surgiu, e claro, um cara com poderes que ninguém sabe de onde surgiu. Afinal, se é baseado em confiança, ninguém sabe quem ele é, de onde vem esse poder. E aí, qual que é a teoria? Na verdade, o Joãozão nada mais é do que um pet alienígena. Não é um filhote, mas um pet alienígena. E o X seria o verdadeiro alienígena ali, que ele já teria poderes há muito tempo. E a pessoa que a gente conhece como Herói X ou X seria o alien que veio naquela nave. A gente não sabe exatamente quando aquela nave caiu ali, aquela nave alienígena, mas vamos pensar aqui comigo. E se ele é o alien que caiu naquela nave? Ele tem o poder de mudar a realidade, já desde o início, desde que nasceu. E aí, quando ele chega no que eu vou dizer que é a Terra, ele modifica a realidade para que o sistema de confiança exista. E dessa forma, a vida dele nesse planeta se torna um pouco mais interessante. E aí, ele vendo que tá com um pouco, sei lá, sem graça, ele acaba virando o próprio X só porque, né, ele pode. E aí, teorizando até um pouco mais, quando ele cria esse sistema de confiança, ele, sem perceber, acabou criando junto o sistema do medo e possíveis outras emoções que podem dar poderes às pessoas. E por que eu digo isso? Se confiança e medo dão poderes, então a gente pode considerar que é algo como os lanternas verdes. Nossa, já fui para outro canto. Em que você tem os lanternas baseados em esperança, medo, amor, em paz, e enfim, você tem os 527 cores de lanterna existentes, da vida, da morte. Então, e se aqui em Tube Hero X a gente tiver outros sentimentos que podem criar poderes, como amor, autoconfiança ou, enfim, qualquer outro sentimento, como foi o caso do medo. E aí a gente volta no o que diabos é o X e como ele tem esses poderes. Meus principais palpites são: ele é um alien que veio naquela nave e o Joãozão é só o pet dele. A autoconfiança também é a origem dos poderes. Eu começo a achar esses dois, porque na minha cabeça não bate que se a base de tudo é confiança e ninguém sabe quem ele é, da onde veio o poder dele? Então aí entra um terceiro sentimento que seria a autoconfiança. Ou mesmo o poder da mentira, porque dizem que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então vamos supor que o poder dele é mentir 1000 vezes, até que se torne verdade. Entende? Tipo, ele acaba falando, acreditando nele próprio, enfim. Seria meio paradoxal, na verdade, né? Pensar dessa maneira. Mas a teoria que eu mais estou acreditando é que ele é o alien que veio naquela nave e que criou o sistema de confiança nesse planeta porque ele simplesmente quis. Enfim, obrigada a todo mundo que ouviu essa teoria da minha criança interna. Muito obrigada. Se você também tem teorias sobre Tube Hero X, comenta aqui embaixo. E se você quiser que eu veja algum outro anime ou série pra teorizar também, comenta pra nós aí. Porque o importante é fofoca e teoria. Um beijo e até a próxima. Olha o que eu estiver querendo passar. Vou botar no final do vídeo, hein?